Amém? Olha o que diz a palavra do Senhor. Livro de Êxodo, capítulo 2, verso 6. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias que cria este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino, cria-o, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e chamou o seu nome Moisés. E disse: porque das águas o tenho tirado. Amém? Só até o verso número 10, pode se sentar em nome do Senhor Jesus. Amada igreja, vamos começar aqui falando a respeito desta pessoa, deste homem tão importante que foi Moisés. Certamente todos nós já ouvimos sobre Moisés, sabemos o quão incrível este homem foi e quão gloriosos foram os feitos de Deus através da vida de Moisés. Desde criança, quando começamos a estudar a Bíblia, uma das histórias que mais nos impactam é a história de Moisés. Principalmente quando ouvimos a história, quando ele, usado por Deus, abriu as águas do Mar Vermelho. Através da obediência de Moisés, Deus abriu as águas do mar para libertar o povo de Israel. Quem nunca viu um quadro, uma pintura ou um desenho a respeito desta passagem e não se sentiu impactado por aquela imagem de ver as águas do Mar Vermelho aberta e o povo de Deus atravessando em seco? Literalmente, quando chegaram do outro lado, não houve barro, não houve nada que pregasse aos pés deles, porque eles atravessaram em seco. Tamanho fora o milagre de Deus naquele dia da libertação do povo de Israel. Para o povo de Israel, Moisés foi o maior profeta que já existiu na história do povo de Israel. Para eles, Moisés certamente foi o homem mais usado pelo Senhor. Ainda que vieram outros profetas depois de Moisés, Moisés foi o homem mais usado por Deus, porque Moisés é aquele que vai organizar o povo de Deus. Deus fez a promessa a Abraão, mas Moisés é aquele que vai organizar esta promessa. Moisés é aquele que vai ser usado por Deus para trazer a lei para o povo. É ele quem vai organizar, é ele quem vai fundar o Estado de Israel. Se você perguntar a um judeu, ele vai te dizer: o nosso fundador foi Moisés, porque ele nos deu o ordenamento jurídico. Ele foi o responsável por organizar. Você vai ler lá no livro de Êxodo que foi através de Moisés que Deus deu todos aqueles mandamentos, todas aquelas ordenanças, todos aqueles preceitos, tudo que diz respeito a festas, tudo que diz respeito ao sábado, a tudo aquilo que o povo judeu guarda até os dias atuais. Muito daquilo está ali na palavra do Senhor e foi entregue através de Moisés, este homem que foi um grande profeta no meio do povo de Deus. Lá em Deuteronômio 34, no verso 10, a palavra diz que nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor o conhecera face a face. Os judeus, eles falam isso: ninguém conversou face a face com Deus como Moisés. Há também passagens onde fala claramente que Deus conversava de forma simples com Moisés, como uma pessoa conversa com a outra. Por isso Moisés é essa figura tão importante para o povo judeu. É por isso que Satanás lutou pelo corpo de Moisés, porque certamente se os judeus soubessem aonde está o corpo de Moisés, hoje eles certamente fariam peregrinações até o túmulo de Moisés. Ele seria muito venerado e talvez Israel poderia cometer o pecado da idolatria por venerarem a figura da pessoa de Moisés. Mas a Bíblia diz que o próprio Deus enterrou o corpo de Moisés. O próprio Deus foi o responsável por enterrá-lo e até hoje ninguém sabe aonde está o corpo de Moisés, aonde ele foi enterrado. Há ali a região, mas eles não sabem exatamente. Ninguém sabe onde estão os ossos de Moisés, aonde foi colocada a sua ossada, porque este homem foi usado tremendamente por Deus, foi guardado por Deus, e havia sim uma promessa muito grande sobre a vida de Moisés. Aqui no capítulo 2, quando lemos esses versículos, estamos vendo
a primeira menção de Moisés no livro de Êxodo, quando Moisés ele nasce, quando Moisés então ele é encontrado por aquela filha de Faraó às margens do rio, certamente o rio Nilo, o mais importante rio da terra do Egito. Perceba que estamos em um episódio crítico, porque Faraó está revoltado com o crescimento do povo hebreu. Faraó está revoltado porque eles haviam crescido e se multiplicado tanto que eles estavam com medo daquele povo se rebelar contra eles junto com algum inimigo do Egito. Então Faraó ordenou que as parteiras abortassem os filhos machos que nascessem das hebreias. Mas você conhece o texto que a palavra diz que aquelas mulheres parteiras temeram ao Senhor. Elas não entraram na prática do aborto, elas não queriam abortar aquelas crianças, elas não queriam assassinar aquelas crianças, porque elas temeram ao Senhor. Desde os tempos da antiguidade, Satanás gosta dessa agenda abortista, porque ele sabe que com esta agenda ele enfraquece um povo, mas Deus sabe que para que a palavra dele se cumprisse, ele não permitiria tamanha crueldade. E aquelas mulheres, elas temeram ao Senhor, pelo menos aquelas parteiras temeram ao Senhor, e a palavra nos diz que Deus lhes estabeleceu casas. E olha que interessante, o temor ao Senhor faz você obedecer a palavra de Deus mesmo diante de uma ordem direta de uma autoridade. A Bíblia diz, temos que respeitar as autoridades, desde que as autoridades não nos mandem fazer algo que vá contra a palavra de Deus, porque a maior autoridade é o Senhor nosso Deus. Aquelas mulheres temeram o Senhor, elas inventaram aquela história, não, elas são espertas demais, quando a gente chega o menino já nasceu, mas elas pouparam a vida daquelas crianças. E aqui é nesse contexto dessa perseguição contra o povo hebreu que Moisés vai nascer. Moisés nasce em um período em que a história e a arqueologia diz que foi o período mais poderoso da história do Egito. Dos 3 grandes períodos da história do Egito, este período em que Moisés nasceu é o período em que o Egito está mais fortalecido, mais unificado, e o seu exército era o mais poderoso do mundo antigo. Perceba, Moisés está em um momento em que o Egito é tão poderoso que você pode pensar como Deus foi tão poderoso, mais poderoso ainda, para libertar esse povo do Egito, porque certamente o nosso Deus é maior do que toda a terra do Egito, porque certamente o nosso Deus é maior que os maiores exércitos da terra. Certa vez uma autoridade, se eu não me engano, uma rainha inglesa disse: eu tenho mais medo de um cristão de joelhos do que todo o exército da Grã-Bretanha. Aleluia! Meu irmão, nosso Deus é maior, e este Deus estava ali trabalhando no Egito, porque há cerca de 400 anos antes, quase 400 anos antes, lá em Gênesis capítulo 15, Deus havia conversado com Abraão. Abraão perguntou: Senhor, quando vou herdar essa terra? Então Deus, depois de um sacrifício, colocou um sono profundo em Abraão e falou com Abraão. Gênesis 15, a partir do verso 13, disse o Senhor: a sua semente será peregrina em terra estranha, eles serão afligidos por cerca de 400 anos, mas eu os tornarei para cá, eu os farei sair dali com muita riqueza, e eu vou julgar os povos que vão afligi-los. Aleluia! Deus fez ali uma promessa de que 400 anos depois, a semente de Abraão entraria na terra da promessa. Glória a Deus! Mas como essa semente foi parar no Egito? Passam-se os anos, Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó. Você sabe a história, Jacó teve 12 filhos, mais uma filha, 13 filhos, e um dos filhos que ele mais amava era José, porque ele amava demais Raquel. Ele perdeu Raquel, Raquel lhe deu José, lhe deu Benjamim, mas aquele homem, Jacó, amava muito José, ele era o filho da sua velhice. Lá em Gênesis 37,
7, você vê na palavra de Deus que os irmãos de José o invejavam muito, porque o seu pai o amava mais do que os outros irmãos. Até lhe fez uma túnica especial para José. E para piorar a situação, José vai ter sonhos. Deus vai dar sonhos para José. E quando ele conta aqueles 2 sonhos que têm um significado, aqueles 2 sonhos vão aumentar a ira dos seus irmãos. Os irmãos de José vão vendê-lo aos ismaelitas. Primeiro jogam ele numa cova, depois vendem eles para os ismaelitas. Os ismaelitas levam ele para o Egito, e no Egito ele é comprado por Potifar, eunuco de Faraó. Aleluia, olha isso, Deus coloca agora a semente de Abraão na terra do Egito, e agora eles ficarão ali 4 grandes gerações, eles ficarão ali 400 anos naquela terra. E então começa o livro de Êxodo falando que houve um rei ali no Egito, um faraó que não conheceu José, não conheceu a história do povo hebreu que entraram ali nos anos anteriores, e este faraó então irou-se com o crescimento do povo em sua terra. Lá no capítulo 1, no verso 12, a palavra diz que quanto mais o Egito os afligiam, tanto mais eles se multiplicavam e cresciam. Olha que interessante, quanto mais o povo de Deus é afligido, mais ele cresce. Quanto mais o servo e a serva de Deus passa por alguma adversidade, ele cresce. O missionário passa a prova no campo, passa, mas essa prova ele não pode desistir. Essa prova faz ele crescer e faz ele ver o poder de Deus no meio da terra do Egito. Aleluia. Você passa a prova na sua caminhada cristã, passa. Talvez você está orando, Deus me livra desses problemas, e Deus não te livrou dos problemas até hoje. Sabe por quê? Porque você tem que começar a enxergar esse problema com outro olhar, com o olhar de que esse problema é para fazer você crescer, é para fazer você crescer na presença de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Então olha, vão afligir esse povo. Quanto mais afligir, mais multiplicar, mais eles cresciam. Há poucos dias vi uma reportagem, querem proibir a pregação em praça pública na Inglaterra, querem proibir os pregadores de pregar lá nas ruas. Aí algumas pessoas disseram, isso é um absurdo, não pode fazer isso. E eu vi um comentário que eu achei interessante, um comentário lúcido. Ele disse o seguinte: agora a igreja na Inglaterra vai crescer. Glória a Deus, você está entendendo? Porque até quando vem a adversidade para o povo de Deus, para o servo de Deus, para o missionário, a adversidade contribui para o avanço da obra de Deus. Aleluia! A igreja na China já era para ter acabado há muito tempo. Por muitos anos ninguém ouvia falar da igreja na China. Por volta dos anos 80, nos 90, começaram a vir notícias da igreja da China. E as pessoas se maravilharam no Ocidente em saber que mesmo com perseguição, a igreja na China cresceu. Glória a Deus! Então, irmão, a prova não vai te matar se você entender que Deus está no controle até dessa prova que está na sua vida. Aleluia. Então eles foram afligidos, se multiplicaram, cresceram, se tornaram um povo poderoso na terra do Egito. Mas Deus queria tirá-los de lá. Deus não queria que eles tomassem o Egito. Deus tinha uma terra para eles. Deus queria tirá-los dali. E eles então estavam clamando ao Senhor. Aí nasce Moisés. Moisés então ali nas águas do rio Nilo é encontrado pela filha de Faraó. A sua irmã vai perguntar se a filha de Faraó queria uma mulher para cuidar dele. E ela foi buscar justamente a mãe de Moisés, Joquebede. Ela cuidou de Moisés. Entregou Moisés ao Faraó, a filha de Faraó. Moisés vai crescer ali no Egito. Lá Estevão, antes de ser assassinado, lá no capítulo 7, no verso 22, o diácono Estevão, ele nos diz que Moisés foi instruído em toda a ciência e toda a sabedoria do Egito. Então Moisés cresce nos palácios de Faraó, e por 40 anos aquele homem está ali no Egito. Mas Deus tinha um plano para Moisés. O seu nome já falava o plano que Deus tinha para Moisés, porque o seu
seu nome significa: das águas o tenho tirado. Moisés não fazia ideia que lá na frente, com 80 anos, Deus ia usar ele para tirar o povo do Egito através das águas e atravessá-los o Mar Vermelho. Aleluia. Então olha, ele está crescendo, ele agora vai se envolver em um problema, ele mata um egípcio, ele vai ter que fugir, ele vai para o deserto. 40 anos agora, Moisés vai estar no deserto, ele vai se casar no deserto, ele vai então crescer ali mais 40 anos no deserto. E no capítulo 3, nós vamos ver a chamada missionária de Moisés. No capítulo 3 do livro de Êxodo, nós vamos ver Deus chamando Moisés para a missão da sua vida, que era libertar os seus irmãos da opressão do Egito. Glória a Deus. Meu irmão, Deus ele nos chama. Deus ele te chamou um dia, Deus me chamou um dia, Deus está chamando pessoas aqui essa noite, Deus vai chamar mais pessoas ainda. Vimos esses que batizaram, esses adolescentes que deram esse grande passo na sua vida, e eles também receberão uma chamada. Deus ele nos faz uma promessa, ele nos chama para uma missão, e Deus chamou Moisés para uma missão, para libertar os seus irmãos daquela terra do Egito, aquele Egito poderoso, aquele Egito cheio de deuses. Haviam mais de 2.000 deuses, que não são deuses, são demônios, eram demônios que estavam ali, deuses que governavam aquela terra, que enganavam aqueles homens. Deus então, o único Deus verdadeiro, vai chamar Moisés no meio de uma sarça ardente. Lá em Êxodo capítulo 3, Moisés está então levando o rebanho até o deserto, o monte de Deus, a Horebe. Ele vai ver aquela sarça queimando. Sarça queimar no deserto é normal, porque faz muito calor, mas aquela sarça queimava e o fogo não a consumia. Moisés ficou intrigado, que fogo é esse que não consome essa sarça? Ele se aproximou, ele se virou para ver. Quando o Senhor viu que ele se virou, o Senhor bradou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Ele então respondeu: eis-me aqui. E a primeira coisa que o Senhor disse a Moisés foi: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu pisas é santo. Meu irmão, quando Jesus nos chama, quando Deus nos chama para fazer a obra, Ele nos chama para uma vida de santidade. Lá no monte, quando o Senhor estava pregando, Ele disse aos seus discípulos e aos que o ouviam: sede santos como o Senhor vosso Deus é santo. Moisés, a primeira coisa que ele vai ouvir é sobre santidade. Por quê? Porque ele ia ter que entender o que é santidade, ele ia ter que viver em santidade, porque ele fora chamado por Deus para destronar todos os demônios que estavam no Egito. Ele fora chamado por Deus para dar de frente com Faraó, que era considerado um deus na terra do Egito. Então Moisés teria que entender o que é a santidade, para que o poder de Deus pudesse fluir através da vida daquele missionário. Quando Jesus nos chama, nós logo entendemos que não podemos ser como o mundo, porque Jesus nos chama para resgatar as almas que estão no mundo. Nós logo entendemos que Ele nos chama para uma vida de santidade, para uma vida diferente, para que possamos ver as maravilhas de Deus operando no mundo lá fora. Aleluia! Você lembra o que disse o Senhor a Josué? Diga ao povo que se santifique, porque eu farei maravilhas no meio de vós. Amanhã farei maravilhas no meio de vós. Aleluia! Então está aqui Moisés, nesse ambiente de santidade. Nessa noite você não está em um templo qualquer, você está em um ambiente santo. Você está na presença dos santos e das santas filhas e filhos de Deus. Você está em um lugar que o nome lá fora já diz: Assembleia de Deus, porque aqui é o lugar aonde Deus se manifesta no meio do seu povo. Aqui é o lugar aonde o Deus da sarça, Ele resolve tocar a minha e a sua vida. Aqui é o lugar aonde aquele fogo que Moisés viu no deserto vem sobre a minha vida, vem sobre a sua vida também, porque o fogo que vem sobre nós, ele desceu no cenáculo em Jerusalém, sobre a cabeça
cabeça de cada uma deles. Aquele fogo não os queimava, não os fazia doer, mas era a chama do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, sobre a igreja de nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus! E esse fogo desce aqui também, irmão. Esse fogo desce aqui. Esse fogo não desce em qualquer lugar lá fora, não. Ele desce na casa de Deus, na presença de Deus. Aleluia. E esse fogo é para quê? Esse fogo é o poder de Deus para você fazer missões, para você ganhar almas, para você ser uma testemunha eficaz do Senhor no Egito que está lá fora. Glória a Deus. Porque Jesus disse: sereis minhas testemunhas. Deus estava chamando Moisés para ser sua testemunha na terra do Egito. Deus estava chamando Moisés, ele teve um encontro com aquela chama, ele meio que ficou preocupado. Deus então lhe fez uma chamada, ele disse: diga a eles que o Eu Sou o enviou, que o Eu Sou te enviou até eles. Mas Moisés temeu, Moisés sabia, esse Egito é poderoso demais, esse Egito é forte demais, eu sei quem é Faraó e do que ele é capaz. Moisés ficou preocupado. Moisés chegou a dizer ao Senhor, lá no capítulo 4, ele vai dizer no verso 10: ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque eu sou pesado de boca, pesado de língua. É como se Moisés estivesse dizendo: Senhor, chama outro, Senhor, porque eu não sei se eu vou dar conta desta missão. Mas quando Deus chama, quando Deus escolhe, Deus ele sabe que o escolhido vai dar conta. Se Deus te chamou, se Deus te ungiu, se você já foi batizado com o Espírito Santo, não adianta correr não, meu irmão, não adianta correr. É porque Deus achou graça em ti, é porque Deus te escolheu, aleluia, para marcar esta geração. Glória a Deus. É por isso que o diabo não quer que você fale em línguas, ele não quer que você seja renovado, ele não quer que você ore pelos enfermos, ele não quer que você evangelize, que você creia, que você seja uma testemunha no seu trabalho, que você seja uma testemunha no meio da tua família, porque o inimigo sabe que o poder do Altíssimo, que o fogo de Deus marcou a tua vida. Há um chamado para ti, meu irmão, há um chamado para ti, minha irmã, aleluia, há um chamado para todos nós, o povo de Deus, para pregarmos as boas novas do Evangelho de nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Oh, Espírito Santo. Isaías falou a mesma coisa: sou um homem puro, habito no meio de um povo de impuros lábios. O problema é os lábios. Pega o serafim, tira uma tenaz, leva desse fogo e toca nos lábios de Isaías. Aleluia. Quando você tem um encontro com o Espírito Santo, a sua vida é transformada. Aleluia. Se eu estou pregando aqui hoje, é porque um dia eu tive um encontro com o Espírito Santo. Se você está louvando, está pastoreando, está liderando, está fazendo alguma coisa na presença de Deus, é porque um dia você teve um encontro com o Espírito Santo. Aleluia. E Deus te chamou para esta grande missão. Ora lá, shurimi cantaraba, surimi andarápia. Aleluia. Eu aceitei Jesus numa igreja presbiteriana. Eu achava que igreja evangélica era tudo igual. A igreja evangélica é tudo igual. Entrei na primeira que eu vi, fui lá, entreguei minha vida a Jesus. Nunca fui na igreja para assistir culto. Não, eu assisto filme, assisto qualquer outra coisa. Culto não, culto a gente não assiste, a gente cultua, a gente participa, a gente adora. Quando você está cultuando, Deus está recebendo. Ele te cura, Ele te batiza, Ele te transforma. Eu entrei naquela igreja decidido, estou cansado dessa juventude fracassada. E naquele dia eu ouvi a mensagem do Evangelho. O pastor fez o apelo, eu levantei minha mão cansada, oprimida, e Jesus aliviou a minha alma, escreveu o meu nome no livro da vida. Eu bebia, eu fumava, eu era um derrotado, mas Jesus transformou-me pelo poder do teu nome e do teu Espírito. Aleluia, glória a Deus.
Aí eu estava lá numa igreja que não falava do batismo com o Espírito Santo, mas quando eu era adolescente, alguns amigos me convidaram para ir numa igreja Assembleia de Deus, que era ao lado da minha casa, lá em Timóteo. Então eu sabia que tinha uma promessa com fogo. Ninguém falava disso naquela igreja. Eu ia perguntar, eles mudavam de assunto. E um dia eu falei: Senhor, se existe esse negócio de batismo com o Espírito Santo e com fogo, eu quero receber isso na minha vida. E eu fiz um propósito com Deus. Estava lá dentro de uma igreja tradicional. Eu fiz um propósito com Deus. Comecei a jejuar todos os dias pela manhã durante uma semana. Eu trabalhava em uma padaria, um supermercado lá em Timóteo, e eu ia para o serviço em jejum. Eu fiz um propósito com Deus. Não sabia eu que já era Deus operando na minha vida, mas eu estava com sede de algo, eu estava com fome de algo. Deus tinha algo e eu sabia: tem mais, tem mais. Depois da cruz tem um fogo, tem alguma coisa ali, tem alguma coisa ali, aleluia. E então eu comecei a orar ao Senhor, e naquela mesma semana eu fui a essa igreja ao lado da minha casa. Naquele domingo eu sentei no meio, aonde mais ou menos eu estou sentando hoje aqui na igreja com os irmãos. Eu assentei no meio da igreja. O pregador daquela noite abriu a Bíblia e disse: nessa noite teremos batismo com o Espírito Santo e com fogo. Eu já comecei a tremer lá no meio. Pensei comigo: meu Deus, quem falou para esse homem que eu estou procurando isso? Aleluia. Ele pregou, chamou à frente. Naquela noite 10 almas foram batizadas com o Espírito Santo, e eu fui carregado. Me levaram para o altar. Eu falava em línguas que eu nunca havia falado antes. Eu fui para casa falando línguas que eu nunca havia falado antes. Aleluia. Porque há um fogo de Deus, há um toque de Deus, há uma promessa de Deus para a minha, para a tua vida, para os missionários, para os escolhidos, para os homens e mulheres de Deus. Aleluia. Agora eu tinha um problema. Eu estava cheio do fogo numa igreja fria. Falei: pastor, eu não posso continuar mais aqui. Porque, meu filho, eu fui batizado com o Espírito Santo. Ele falou: não, chega aqui, eu vou te explicar. Não, você não foi batizado, você só se alegrou, você só foi cheio, você só teve uma experiência espiritual. Você não foi batizado com o Espírito Santo, irmão. Mas só quem conhece esse fogo, só quem tem um encontro com esse poder, sabe como ele transforma o homem. Aleluia. E de um garoto tímido eu comecei a falar de Jesus. Aleluia. A minha família entregou a vida deles para Jesus. E nessa noite eu estou aqui para dizer a você que ainda não recebeu essa promessa: pode crer, pode buscar. Há um fogo de Deus para a tua vida, jovem. Há um fogo de Deus para a tua vida, adolescente. Há um fogo de Deus para ti, irmão, irmã. Não importa a sua idade. Aleluia. É claro que isso aqui é tudo uma imagem do que ia acontecer no futuro. Mas quando Moisés teve um encontro com aquele fogo, com aquela chama, com aquela presença, ele tinha 80 anos de idade. Então não tem idade para ser batizado com o poder de Deus. 80 anos Moisés está sendo chamado por Deus para uma missão. Talvez você disse: eu estou velho demais. Um dia um amigo me disse: eu perdi tanto tempo, aceitei Jesus com mais de 40 anos. Se eu pudesse ter aceitado lá atrás quando eu era adolescente. Mas não importa a sua idade. Moisés com 80 anos, Deus estava chamando ele e dando poder para ele. Deus lhe deu autoridade. Ele jogava a vara, ela via serpente. Ele pegava a serpente, ela se tornava em vara. Ele punha a mão no peito, saía leprosa, punha de novo, era curado. Deus deu poder e autoridade para o seu missionário. Aleluia. Deus dá poder e autoridade para os seus filhos, para as suas filhas, para a sua igreja. Glória a Deus, porque a igreja está fazendo uma missão. A igreja está pregando o evangelho diante desse Egito, diante de tantos faraós que estão aí fora. Tem uns que verdadeiramente até estão em poderes, são até autoridades, mas Deus está operando através da igreja para libertar almas que estão aí fora. Aleluia. E acredite que Deus pode te usar lá no seu trabalho, lá no seu local de trabalho.
trabalho. Você é um engenheiro? Não, você é um missionário disfarçado de engenheiro. Você é uma professora? Não, você é uma missionária disfarçado de professora. Você é um político? Não, você é só um missionário com um cargo por algum momento ali. Você não pode esquecer quem você é e para que você foi chamado, que é para ganhar este mundo para Jesus. Aonde você estiver, aleluia! Você é um homem ou uma mulher de Deus. Você só está disfarçado ali naquela oficina, naquela usina. Eu sou secretário lá em Timóteo, de uma escola. Sou concursado lá em Timóteo. Estou disfarçado lá de secretário. Eu sou um missionário, um homem de Deus, um pregador do Evangelho. Aleluia. E a hora que o trem aperta lá na escola, eles lembram da gente. Ora por nós, nos ajuda, que esses meninos aqui tá terrível. É nessa hora que o mundo lembra que há algo na sua vida, que há algo na minha vida, que há algo na nossa vida. Temos que permanecer firmes, porque Deus nos fez uma chamada. Deus nos marcou com uma promessa. Aleluia! E como é bom estar em um lugar onde a chama de Deus está acesa. Aleluia! Glória a Deus! Faraó então, ele vai ver Moisés afrontando, desafiando. Moisés então vai chegar ali diante de Faraó, vai levar a palavra de Deus para o Egito e vai anunciar as palavras do Senhor. Deus endureceu o coração de Faraó, mas aquelas pragas que vieram, todas aquelas 10 pragas, foi Deus humilhando um Deus do Egito. Foi Deus humilhando um demônio daqueles que estavam sobre o Egito, porque cada uma daquelas pragas era um ataque direto de Deus às divindades do Egito. O rio Nilo, aquele primeiro sinal que as águas se transformaram em sangue, era o Senhor ferindo Deus que eles consideravam que era o rio Nilo. Para eles o rio Nilo era um Deus. Eles consideravam aquele rio um Deus, eles cultuavam aquele rio. Certamente a filha de Faraó, quando viu aquela criança vindo no cesto nas margens do rio, deve até ter pensado que era um presente dos deuses deles, mas não, era um hebreu, era Moisés que estava naquele cesto. E Deus então fere as águas com sangue do Nilo. Deus traz muitas pragas. E também há uma das pragas que atacou muito o ego do Egito, que foi as trevas densas, aquelas trevas só palpáveis que vieram à terra do Egito. Foi Deus tratando com o maior Deus do panteão egípcio, que era um Deus chamado Ra, o Deus do sol, que eles tanto adoravam, e diziam que o próprio Faraó era um filho direto desse Deus. Eles achavam que o Faraó era um Deus. Eles adoravam aquelas figuras. Deus tratou com este Deus Ra, trouxe trevas para o Egito. E lá na última praga, Deus acabou de vez com todo o ego do Egito, quando Ele enviou aquela praga da morte aos primogênitos. Mas o Senhor disse aos filhos de Israel que eles iriam então sacrificar a Páscoa. Em Israel, não sei se você sabe, ontem eles começaram a Páscoa no calendário judaico. Ontem foi a Páscoa judaica. Em todo o mundo os judeus se reuniram para um jantar de Páscoa, e eles celebram essa Páscoa por 7 dias, não entra fermento na casa deles. Até hoje eles lembram dessa Páscoa, a Páscoa deles, que é essa de Êxodo 12, quando o Senhor libertou os filhos de Israel do Egito. A nossa Páscoa está em Cristo, porque disse Paulo, Cristo, a nossa Páscoa foi sacrificado por nós. Mas os judeus estão ainda lá em Moisés, eles não enxergam ali Cristo como nós enxergamos, e eles ainda celebram a Páscoa, como lá em Êxodo 12, quando o Senhor disse que iria ferir a terra do Egito. O Senhor falou, esta noite eu vou ferir a terra do Egito, e aonde houver a marca do sangue, na porta das casas, na verga das portas, o Espírito vai vir, a morte, o destruidor, e vai passar por esta casa, não vai entrar nela. E o Senhor vai dar livramento a todas as casas que tiverem o sangue do Cordeiro. Aleluia! Você já entendeu? Há um sangue sobre a tua vida, há uma marca de um sangue sobre a minha e sobre a tua vida. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi crucificado, Ele derramou o seu sangue. Aleluia! O destruidor
destruidor até vem, mas quando ele vê o sangue, ele volta para trás. A morte até entra na tua casa, mas ele vê que a vida está lá. E a morte tem um problema com Jesus, porque aonde Jesus chega, a morte tem que dar licença. Aleluia. A morte talvez tentou te levar esse ano, mas Jesus chegou na frente e a morte teve que sair. Glória a Deus. A filha de Jairo estava morta, Jesus chegou na casa, a morte teve que dar licença. Glória a Deus. Um dia estava vindo um cortejo fúnebre de um lado, mas a vida vinha do outro. Jesus tocou no esquife e o defunto levantou, porque a morte teve que dar licença para a vida. Um dia a morte estava há 4 dias em Betânia, mas Jesus pisou em Betânia, a morte tremeu, porque a vida chegou. Quando ele falou, tira a pedra, a morte já entendeu o recado, e ele só disse, Lázaro, vem para fora, porque a vida chegou em Betânia. Ei, a vida está na tua casa, a vida está na tua família, a vida está no teu corpo, a vida está contigo. É por isso que a morte veio, mas voltou para trás, porque tem sangue na tua casa, tem sangue na tua família. É o sangue do Cordeiro Jesus Cristo, Filho de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E sabe o que mais me impressiona? É que a Bíblia diz lá no Salmo 105, verso 37, eu já vou encerrando por aqui. Lá no Salmo 105, verso 37, a palavra diz que quando o Senhor tirou o povo de Israel do Egito, através do missionário Moisés, glória a Deus, o texto sagrado disse que não houve nenhum enfermo no meio deles. Glória a Deus. Se havia algum doente até aquela noite, pelo poder do sangue, pelo poder do nome, eles foram curados. Aleluia. Porque quando Moisés contendeu com o Senhor disse a Moisés, Moisés, eu sou aquele que dou vida, eu sou aquele que cura, eu crio surdo, eu crio mudo, eu crio cego. Deus estava dizendo a Moisés, mas eu sou aquele que opera milagres. Aleluia. E naquela noite houve milagres na terra do Egito. Eles saíram, Deus deu livramento, eles foram embora, atravessaram o mar vermelho com ouro e com prata, e não houve nenhum enfermo no meio deles. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, aonde houver uma enfermidade agora, creia no poder do nome de Jesus, creia no poder, aleluia, deste sangue. Glória a Deus. Senhor, toca agora no enfermo, toca agora no corpo, toca agora, Senhor, vai curando, vai libertando, dá saúde agora, Espírito Santo, que os próximos exames possam surpreender os médicos. Aleluia. Porque Tu és o Deus que libertou Israel do Egito, e é o mesmo que disse a Moisés, eu sou Jeová Rafá, o Senhor que te cura, o Senhor que te cura. Seja curado agora, seja curado agora, leva a cura para tua família agora, porque nessa noite Deus está neste lugar. Quem é batizado com o Espírito Santo não duvida de milagres. Quem é batizado com o Espírito Santo acredita que Jesus cura, acredita que Jesus liberta, transforma. Aleluia. Eu te convido a se colocar de pé agora. Vamos levantar um grande clamor agora pelos missionários, pelas missionárias, e pela sua vida, pela sua família. Este Deus forte que libertou Israel do Egito é o Deus forte que te libertou, é o Deus forte que te cura, é o Deus forte que te abençoa. Aleluia. Ó Espírito Santo, vem agora sobre cada irmão, sobre cada irmã. Vem agora desde a galeria até aqui embaixo. Vem no altar agora, Senhor. Vai tocando em cada alma, vai tocando em cada vida agora. Quem tiver com sede, dá a ele desta água. Quem tiver com fome, dá a ele deste
pão. Aleluia. Se alguém quer ser batizado com o Espírito Santo, pega ele agora, aonde ele estiver, meu Deus, dá ele estas línguas, que ele comece a te glorificar agora, aonde ele estiver, seja lá em cima, seja aqui embaixo. Renova, renova, renova. Esse que já está chorando, é a presença do Espírito Santo que está te tocando. Pode chorar, aleluia. Se sentir vontade de dar glória, pode dar. Se sentir vontade de falar uma língua que você nunca ouviu, pode falar. É o Deus de Moisés que está aqui, é o Senhor Jesus Cristo que está aqui. Aleluia. Oh, lá, lá, ya sole me andará, ya sou. Oh, alabassuria da merecantarabia. Oh, Espírito de Deus, aleluia, renova a força desse irmão, renova a força desse irmão. Ele é um escolhido, ele é uma escolhida. Que ele não desista do seu chamado, que ela não desista do seu chamado. Esse que está visitando aqui hoje, ah, meu Deus, o Senhor tem falado com ele, que o Senhor tem um chamado, o Senhor tem uma promessa. Oh Deus, aleluia, abençoa, Senhor, este que está vindo aqui à frente. Glória a Deus. Se você quiser vir também, rápido, pode vir. Glória a Deus, eu já vou passar para o pastor. Oh Espírito Santo, toca agora, Senhor, em cada vida. Oh Espírito de Deus, batiza, Senhor, com teu Espírito, batiza, Senhor, com teu fogo. Toca agora cada alma, cada vida. Oh rapacandalabassuriandalábia. Meu Deus, abençoa cada uma dessas moças corajosas, abençoa cada uma dessas vidas. Oh meu Deus, toca, abençoa, opera um milagre. Oh Jesus, oh Espírito Santo, oh Deus, visita agora a família de cada um nessa noite. Batiza com o Espírito Santo, renova, dá línguas, toca na vida de cada um. Oh Deus, seja feita a tua vontade nessa casa, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oh Espírito Santo, aleluia. Oh, aonde está você que quer entregar a sua vida a esse Deus poderoso? Vem aqui agora, nós vamos orar por você. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Pode vir, venha. Você quer agora entregar a sua vida a Cristo como seu Salvador? Se há alguém essa noite que Jesus tocou em você, Ele me chamou há 15 anos atrás, e Ele te faz o convite hoje. Você quer entregar a sua vida para Ele? É só você levantar a sua mão cansada, oprimida. É só você vir até aqui, aleluia. É só você dar um sinal aí, glória a Deus. E nós vamos orar pela sua vida, amém? Glória a Deus. Oh, aleluia, aleluia, oh glória. Quem sabe tem alguém, podeis assentar, meus irmãos. Aleluia, você ouviu a palavra. Não saia daqui sem fazer um concerto com Deus. Aleluia, a presença dele é real. Oh glória a Jesus. Deus abençoe nosso querido irmão Wilson Camargo. Deus abençoe de uma forma especial. Aleluia, a palavra foi pregada, Deus falou conosco. Estamos chegando ao final desse trabalho. Lembrando os irmãos que a semana temos uma programação. Amanhã de 5h30 a 6h30, oração aqui da manhã e unção com óleo para os enfermos. Então nós mudamos de quinta-feira para segunda-feira. Então, irmão, vem orar na manhã, e os obreiros, nós estaremos aqui orando e ungindo com óleo. Também às 19 horas, às 21 horas, oração com círculo de oração, e toda a igreja. Também aula de flauta doce no andar de cima. Também na terça-feira, 5h30, 6h30, oração com toda a igreja. E às 19 às 21 horas, reposição da lição bíblica e complementação da Santa Ceia. Então, aqueles que não participaram da ceia, na terça-feira vai ter a oportunidade de estar participando da ceia. Também na quarta-feira, oração na parte da manhã com toda a igreja, 5h30, 6h30, 7 às 10, oração com círculo de oração, 19 às 21 horas, ensaio com os